Olá, pessoal. A gente vai entrar agora na última parte do nosso pequeno curso sobre as noções de engenharia de tráfego. E a gente vai falar sobre uma parte da teoria, né, de uma forma bem simplificada, uma simples introdução, mas para vocês terem a noção, né, do comportamento do tráfego em termos de teoria de fluxo, né? Então vamos lá. A gente vai ver o modelo inicial, o primeiro estudo que foi feito sobre o tema, que foi desse engenheiro americano Greenshields, né? Ele estudou o que ficou conhecido como modelo linear de Greenshields. O modelo é uma tentativa de você reproduzir o que acontece na realidade experimentalmente, né? Tem vários tipos de modelo, tem modelo em escala, né? Onde você faz alguma coisa do tamanho menor do que a real para estudar o comportamento. Tem o modelo matemático e tem agora algumas décadas, os modelos computacionais, que são muito além da teoria do Greenfield, foi muito mais aperfeiçoado, funciona muito melhor e dá para simular praticamente qualquer coisa no computador com os modelos que existem hoje, né? Aqui tem um exemplo do modelo matemático, desculpa, do modelo computacional, o VSIM, que é bastante popular na engenharia de tráfego, né? E serve para você testar ideias, né? Muito bem. Essa teoria, eu vou mostrar assim, bem de uma forma, como eu falei, simplificada, mais para entender o comportamento do modo geral. Não vou entrar nos detalhes matemáticos, porque não é esse o objetivo aqui, né? Aqui é só uma noção, né? Esse, o que eu vou mostrar agora é uma adaptação do que o Greenfield fez lá em 1934 e que naquela época ele não tinha os instrumentos que tem hoje, então foi realmente a primeira tentativa de se modelar o tráfego, né? O Greenshields ele era um engenheiro rodoviário, então ele fez um estudo baseado no tráfego ininterrupto, né? Tráfego de rodovias, onde não existem interseções em nível e onde não existem sinais de parada nem nada. Então é um modelo, é um contínuo, fluxo ininterrupto que a gente chama. O que ele pensou? Ele falou, poxa, peraí, mas veículos cruzando, andando numa forma contínua, são parecidos com líquidos dentro de tubos. Isso tem toda a lógica, né? Mas existe uma diferença que os líquidos, se você não alterar as condições de pressão, temperatura, etc., eles vão sempre se comportar da mesma forma, né? Já o tráfego não. O tráfego tem um elemento caótico envolvido. As variáveis são muito maiores, né? Você tem, lembra, comportamento humano, a via, o ambiente, as aleatoriedades, tudo interfere. Então não é tão simples de fazer essa comparação, mas era um ponto de partida e ele tinha toda a razão, né? A vantagem de a gente pegar esse modelo que foi o primeiro para discutir aqui é que ele é bastante didático, né? A gente vai enxergar as coisas facilmente. Hoje em dia ele já não funciona mais, ele foi superado pelo avanço da técnica, mas não importa, né? O início dele, como eu disse, é bem didático, né? Vamos ver aí as variáveis que ele iniciou o estudo, né? Com as quais ele iniciou o estudo. E eu vou usar daqui para frente, em vez de falar do que está regime saturado, eu vou usar regime normal e regime forçado para saturação, tá? Isso vai aparecer nos desenhos, então quando vocês virem regime normal e regime forçado, significa que o forçado é saturado. Bom, as variáveis são densidade, né? Todas as variáveis são muito simples. A densidade é o número de veículos e é dividido pela extensão da via, né? A densidade normalmente se mede em uma faixa de tráfego, né? Então, a densidade é o número de veículos que está naquela extensão que você está considerando, né?
A densidade baixa é poucos veículos, né? O N é baixo numa extensão de faixa, né? Aqui, por exemplo, vocês estão vendo uma baixíssima densidade, né? Os veículos estão em fluxo livre praticamente. Não existe restrição de mudança de faixa nem de velocidade, né? E aqui já é o oposto, a alta densidade, no mesmo lugar, só que aqui já existe uma ocupação muito maior das faixas e a densidade está alta, né? A liberdade de movimento é bem restrita. O espaçamento, que é a outra variável, é uma medida de distância que a gente faz assim para medir, né? Pega a frente de dois veículos consecutivos. Então, isso aqui é o espaçamento. E o espaçamento é o inverso da densidade. Quando você tem uma densidade alta, o espaçamento é baixo, né? A gente viu na primeira foto. Os veículos estavam bem espaçados, então o espaçamento era grande e a densidade era baixa. Na segunda foto, a densidade era alta, o espaçamento era baixo, os veículos estavam bem perto uns dos outros, né? E o intervalo é uma medida de tempo. O espaçamento é distância, o intervalo é tempo, e é bem simples, é uma medida entre a passagem de dois veículos consecutivos, né? A ideia do Greenwich foi usar essas variáveis para tentar fazer essa modelagem dele, né? Então vamos ver aqui. Imaginem o seguinte: eu escolhi uma determinada seção de uma via, seção A, né, que é essa linha transversal aqui. E aqui eu estou considerando um trecho de via L e tem os veículos nela, né? Se esses veículos estiverem com uma velocidade acima de zero, depois de um certo intervalo, eles vão todos terem passado pela seção A, né? Esse é o intervalo e aqui a gente tem a distância, né? Então, como que isso ficaria, né? Então, depois do intervalo I, todos aqueles veículos do trecho L, eles vão, como eles estavam numa determinada velocidade, esse intervalo vai ser aquela fila, né, aqueles veículos, dividido pela velocidade. Então, essa é a primeira relação. Outra coisa que a gente também sabe é que o fluxo é um número de veículos por um determinado intervalo de tempo, né? Tanto que a gente sempre cita veículos por hora, fluxo de tantos veículos por hora. Então, veículos aqui, número de veículos por um intervalo de tempo, usualmente é hora, mas pode ser qualquer intervalo, né? Então, a gente juntando as duas coisas, a gente chega nessa relação. Fluxo é a velocidade vezes a densidade. Essa relação simples ficou conhecida como relação fundamental do tráfego, que veio lá da teoria do Greenschutz, né? Por isso que é conhecida como teoria linear, né? O que se espera aqui? Uma reta, né? Então, a partir dessa equação, a gente vai começar a ver as figuras geradas por esse modelo do Greenschutz, tá? Só um detalhe, né? Fluxo livre que vai ser apresentado nos gráficos seguintes é aquela situação onde o veículo não tem nenhum vizinho, né? Ele está sozinho na pista, ele muda de faixa, usa a velocidade que ele quiser entre aspas, né? Mas ele tá, é a situação que todo mundo gostaria de ter, né, quando vai dirigir, ninguém perto. E velocidade livre a gente chama de livre também, entre aspas, porque o limite a gente considera como o limite regulamentado da via, né? Então, por exemplo, na rodovia Anhanguera, a velocidade livre é de 100 km por hora, que é o máximo. Já na rodovia dos Bandeirantes, a velocidade livre é de 120 km por hora, né? Então é isso. A relação linear do Greenschutz dá uma figura como essa, né? Então aqui já dá para a gente começar a entender como o tráfego se comporta, né? Então vamos lá, aqui a gente tem a velocidade e aqui a densidade. A gente precisa ter pelo menos um veículo, né, para ele estar percorrendo a velocidade no fluxo livre e a densidade é a menor possível. Um veículo só na pista, né?
A partir da situação onde a densidade vai aumentando, ou seja, começam a aparecer veículos em volta daquele que estava sozinho, a velocidade dele, então a densidade aqui começa a aumentar, a velocidade começa a cair, né? Começa a cair, junto com o aumento da densidade. Por quê? Porque você já não está mais com liberdade total, você depende um pouco do movimento dos carros ao seu redor, à sua frente, assim por diante, né? Então a densidade, se ela continuar aumentando, ou seja, mais veículos estão na via, o fluxo está aumentando, né? A demanda está aumentando, vai chegar um ponto onde você vai sair do regime normal para o regime forçado. Essa mudança acontece no ponto quando é atingida a capacidade da via. Então, o fluxo fluindo num regime normal, ele se continuar aumentando, ele vai chegar na capacidade. Dali para frente não tem como passar mais veículos nenhum, né? Então, nesse ponto, você atinge o fluxo forçado, que é o congestionamento, né? A densidade, se continuar aumentando, significa que a demanda está aumentando, a velocidade vai cair até chegar no zero. Velocidade zero. Então, olha só, aqui a gente tem velocidade zero e a densidade máxima, que a gente chama de densidade de saturação. Ou seja, a pista está completamente ocupada, mas a velocidade é zero, eles estão parados. Aquela foto que a gente viu lá na parte 2 do curso, né? Lembra daquela do pedágio? Ali está nesse caso aqui, a densidade máxima e a velocidade é zero, né? É o fluxo forçado. Então, olha só que interessante. A gente atinge a capacidade da via não é na velocidade livre. Então, se todo mundo andar 120 km por hora na rodovia dos Bandeirantes, ela não vai estar gerando, produzindo o maior volume possível, o maior fluxo possível. Na teoria, o maior fluxo possível é na metade dessa velocidade. Seria 60 km por hora. Né? Porque é aqui que você atinge a capacidade. Né? A velocidade, como isso aqui é na teoria, né, uma reta perfeita, né? Esse ponto da capacidade é a metade da velocidade do fluxo livre e a densidade que atinge, correspondente a essa capacidade e essa velocidade, é a metade da densidade de saturação. Na vida real, já não é bem assim, né? A capacidade é atingida um pouquinho acima, que depois se descobriu que não é exatamente uma reta, mas não faz mal. O que importa é ter isso em mente, né? Por que se todo mundo tiver 120 por hora, não vai estar rendendo o máximo possível da via? Por causa do espaçamento, né? O espaçamento vai ser maior do que a 60 por hora. É por isso. Então vamos em frente. Essa equação da reta, que inclusive está na figura anterior, eu esqueci de mencionar, mas está lá no slide. E se a gente pegar essa equação e substituir na 1, isolar o fluxo, a gente vai ter essa equação de segundo grau aqui, que é muito legal e muito interessante porque dá para a gente fazer duas comparações em relação entre o fluxo de densidade e o fluxo de velocidade. Então vamos lá. Isso aqui é um negócio importante, gente, sabe? Porque para vocês, quando forem interpretar dados do trânsito, situações do trânsito, não serem enganados, né? Aqui então a gente tem o fluxo e aqui a densidade. Aqui desse lado, como é um modelo teórico, a gente tem uma parábola perfeita também, né? Na prática não funciona assim também, mas não importa. O comportamento dá para ser entendido dessa forma, né? Então ela é simétrica, tudo bonitinho. Bom, desse lado a gente tem o fluxo normal e desse lado o fluxo forçado. Então, como que funciona aqui? Bom, você tem os veículos na pista, 1, 2, 3, vai crescendo o fluxo. Tá vendo aqui? Ó, o fluxo vai crescendo, a densidade vai crescendo também, não é mais linear, né?
mas o fluxo vai crescendo junto com a densidade. O fluxo pode crescer indefinidamente? Não, a gente sabe que tem um ponto onde ele atinge a capacidade, que é aqui, ó. Aqui é a inflexão da parábola. Daqui para frente, se a densidade continuar aumentando, você vai ter o fluxo forçado, o regime forçado. E aqui, continuando, né, com a densidade, se aumentar, a densidade continuar, a demanda crescendo, vai chegar no ponto onde vai parar tudo, a densidade de saturação, olha ela aqui. Então, nesse ponto, densidade é máxima, o fluxo é zero. E, de novo, né, olha só, a capacidade é atingida na metade da densidade de saturação. Então, se você tiver esse valor, você sabe que a metade dele é naquele ponto onde você atinge a capacidade. Uma coisa importante, né? Se você pegar um valor qualquer de fluxo, vamos supor que a capacidade aqui seja 2.000 veículos por hora, né? Nessa via que está sendo aqui representada. Se eu perguntar assim, olha, eu estou com 1.000 veículos por hora de fluxo, o trânsito está bom ou está ruim? A resposta é, não dá para saber, né? Vamos dizer que 1.000 veículos por hora é aqui. Então você pode estar 1.000 veículos por hora em fluxo normal, mas também pode estar com fluxo forçado. Então você precisa de mais um parâmetro para poder apostar no que está acontecendo. Evidentemente que se você não está vendo, né, a foto do lugar, né? Então, cuidado, né, gente? Isso que é uma coisa que engana, né? Se você lembra que eu perguntei sobre a... Agora eu não lembro que avenida que eu falei, mas eu falei, você conta lá às 6 da tarde, dá um valor, e a terça-feira à noite dá outro. Qual é o maior? Por quê? Porque na sexta-feira à tarde, o valor que eu contei está nesse ponto aqui, né? Está na área do fluxo forçado. E na terça-feira ele vai estar acima e no fluxo normal. Tudo bem? Então, essa noção é muito importante para o entendimento de como funciona o tráfego. E dá para fazer a mesma comparação com a velocidade, né? A diferença é que aqui a gente tem o fluxo forçado desse lado. Então, vamos começar por aqui, né? A velocidade de fluxo livre é aquela de 120 km por hora, acontece com baixo fluxo, né? Aqui, ó, baixo fluxo. À medida que o fluxo vai aumentando, a velocidade vai caindo, né? Você vai tendo restrições de deslocamento pelos outros veículos. A sua velocidade vai caindo, né? A velocidade está caindo para lá, o fluxo está aumentando até chegar na capacidade. Dali para frente, a velocidade, se a demanda continua aumentando, a velocidade vai caindo e o fluxo também, a contagem vai caindo, né? Porque está todo mundo muito devagar, né? E chega ao extremo onde, aqui, olha só, a velocidade é zero e o fluxo é zero. Então, pô, não tem ninguém na pista. Não, nesse caso, tem o maior número possível de veículos, tanto que eles não conseguem se mexer. Então a contagem dá zero. Por quê? A tua seção de contagem ninguém se mexe, aquela seção A, né? Eles estão com velocidade zero, eles nunca vão passar por aquela seção A da figurinha que a gente viu agora há pouco, né? Então esse é o regime, é o extremo do fluxo forçado. Lembra que eu falei que na teoria a velocidade que atinge a capacidade é a metade da velocidade de fluxo livre? Então, numa rodovia de 100 km por hora, a capacidade seria atingida a 50 km por hora. Está perto disso, né? Então, é um engano achar que quanto mais rápido, maior a capacidade, né? Isso tem que analisar diante desta relação aqui. Bom, gente, era isso. Eu vou só agora mostrar um gráfico bem interessante que eu peguei emprestado aqui do colega José Reinaldo, 7, palmeirense que nem eu, onde ele fez uma junção dos 3 gráficos que a gente viu hoje e alinhou os pontos. Então aqui é a capacidade, né? Aqui é a densidade de saturação. Isso é bem legal para conhecer um resumo do que a gente viu hoje, tá bom? Então depois vocês analisam com calma, porque vai estar disponível para vocês nos slides. Era isso. Eu encerro por aqui. Eu peço desculpas
pelas gaguejadas, pelos improvisos, mas eu fiz assim, tudo numa tacada só. E eu também não domino muito bem, não foi a coisa mais bonita do mundo, né? Os slides, alguns estão com dados antigos, mas a ideia era ajudar, né? Espero que seja útil e que vocês apreciem a carreira de engenheiro de tráfego, que é muito legal, é muito interessante. Um grande abraço, boa sorte para todo mundo e obrigado.